Shalom, tudo bem, gente? Mais uma reflexão diária. Hoje a gente dá continuidade falando sobre o capítulo 8 de Mateus. Bem, o capítulo 8 de Mateus possui um conjunto de milagres de Cristo, né? E a gente vai fazer uma pincelada rapidinho, né, em cada um deles. A cura do leproso, que é o verso de 1 a 4, fala que a respeito dessas pessoas que possuíam, né, hanseníase e dentre outras patologias referente a tegumentar, né, a pele. E dentre esses, a gente pode destacar aqui esse leproso que foi libertado pela sua patologia, né, pela sua doença, quando Cristo realizou tal manifestação e libertação, no caso a cura, né? Então, ele disse a esse leproso para ir ao sacerdote, né? Pois eles tinham algumas cerimoniais, algumas liturgias a respeito da purificação, referente a aqueles que tinham hanseníase. Além disso, a gente tem a cura do criado do centurião também, quando este estava doente, muito doente. Então, Jesus foi chamado por ele, e então ele libertou esse servo dele. A sogra de Pedro também, que a gente tem aqui a lição a respeito que ela havia ficado doente, estava com uma infecção, com uma febre alta, tudo. E Jesus foi lá e tocou nela, e ela também foi curada, libertada. E a gente tem também, dentre outras curas que a Bíblia, que Mateus, né, coloca aqui, e fala uma citação também do profeta Isaías. Ele fala que Isaías escreve lá no capítulo 8, verso 17, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E, além disso, Jesus, ele colocou à prova muitos daqueles que estavam seguindo ele, né? E a gente tem observado também, principalmente, que referente àqueles que queriam seguir os meus caminhos que ele colocava sempre algo para que eles pudessem refletir a respeito dessa decisão. Então, assim, seguir Jesus representava principalmente alguns desafios, entre eles a questão da morada, a questão dos percursos que Jesus trilhava, né? Que às vezes ia de forma oposta àquilo que eles seguiam, aquilo que eles acreditavam, onde eles moravam, o hábito e a rotina que eles tinham na vida deles. Daquele povoado, no caso, onde ele estava realizando suas manifestações de curas. Além disso, Jesus também tem um episódio aqui no verso 23 ao 27 que ele se manifesta e ele acalma a tempestade. É bem interessante porque os discípulos eles já tinham presenciado várias manifestações sobrenaturais de Jesus. No entanto, eles ainda não tinham entendido tudo. Então eles ficam exasperados, ficam com temor, né, da própria existência, da própria vida. E então eles observam o mestre dormindo, e enquanto uma tempestade enorme estava acontecendo ali, e Jesus cansado, né, sobrecarregado de tudo aquilo que ele havia feito durante o dia. Mas a gente observa que que mesmo assim Jesus ele diz pequena é a fé, são a fé de vocês, né? E aí ele se manifesta ali e acalma aquela tempestade. E também a cura dos endemoniados de Gadare. No caso, é uma cidadezinha que ele foi, né? Da Grécia ali, né? Os Decápolis, né? Ali ao redor. E interessante que ali ele libertou esse homem que há tanto tempo havia sido tormentado, né? E o povo dali, por esse motivo, por esse milagre, foi e não quiseram o mestre ali. Da mesma maneira, hoje em dia, né? Infelizmente, muitas pessoas não aceitam o mestre. Muitas pessoas, infelizmente, não compreendem a missão na qual ele veio, na primeira vinda dele. E, infelizmente, também não aceitarão ele. E quando ele voltar pela segunda vez, ele, infelizmente, aqueles que não aceitarem, que se apegarem aos seus pecados, apegarem às suas práticas iníquas e, infelizmente, aquilo que eles acham ser o correto, né? Ele não terá outra escolha a não ser dizer: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Que Deus te abençoe nesse dia. Shalom
e um ótimo abraço.